No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde, estamos de volta. Que bom que você está conosco. Nós vamos falar agora sobre algo muito delicado, uma especialidade importantíssima nos dias de hoje, principalmente depois da pandemia de Covid que nós tivemos, onde várias famílias e principalmente crianças tiveram problemas e que eles precisam hoje ser não só tratados, mas identificados. E eu estou aqui para conversar a respeito de saúde, principalmente de saúde infantil, com a Nathalie Fonseca. Ela é terapeuta ocupacional infantil e ela vai nos explicar o que significa ser uma terapeuta ocupacional infantil, do que se trata, quem precisa e quando deve começar esse tratamento. Boa tarde, Nathalie, é um prazer muito grande estar com você aqui no Show da Tarde. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Meu nome é Nathalie Fonseca, sou terapeuta ocupacional infantil. Atuo com crianças com atraso no neurodesenvolvimento, né, em mais específico autismo, TDAH, síndromes genéticas raras. Mas, como ele enfatizou, né, com a pandemia a gente conseguiu dar um norte ali para aquelas crianças que têm apresentado também dificuldades no contexto sensorial, né? Então, crianças típicas que têm apresentado dificuldades ali, sensibilidades auditivas, sensibilidades táteis, também estão se beneficiando ali da intervenção da terapia ocupacional. E a nossa intervenção ali na terapia, no contexto infantil, é diretamente trabalhar com a criança com atraso ali nas atividades do dia a dia. Então, se essa criança apresenta dificuldades ali para alimentação, né, tem uma seletividade quando vai comer, não aceita certos grupos de alimentos, ou apresenta dificuldade ou atraso para o desfraude, para realizar ali a troca de roupa sozinho, não tem muita independência nem autonomia para essas atividades. Então, aí vem a intervenção da terapia ocupacional para auxiliar essa criança para um desenvolvimento mais assertivo, ali, para ela conseguir realizar com mais autonomia essas atividades. TDAH, explica um pouquinho o que é isso e quando que apresentam os primeiros sinais desse déficit de atenção, por favor. Então, a avaliação específica do TDAH eu não realizo, mas muitos casos de TDAH vêm para a terapia ocupacional pela questão de hiperatividade motora, né, que é bem característico ali do TDAH. Então, geralmente, essa criança que apresenta uma agitação motora, né, uma dificuldade para permanecer sentado, para realizar atividades cognitivas mais intensas que exigem uma atenção maior, aí a gente vai estar intervindo, né? Na questão do TDAH também, o que é muito importante, e geralmente a gente só dá atenção mais para a vida adulta, ou na fase da adolescência, é a questão da organização. Então, essa criança tem dificuldade para organizar uma mochila, essa criança tem dificuldade para organizar as coisas no quarto, né? Organizar seus brinquedos. Então, isso tudo também é trabalhado na terapia ocupacional. A nossa intervenção, ela vem a partir de um planejamento que a criança precisa planejar, ideacionar, então pensar antes de executar e depois vir para a ação do executar mesmo. E todos esses estímulos ali na intervenção durante a terapia, a gente vai trabalhando para que ela consiga ali realizar de forma mais assertiva e funcional as atividades do dia a dia. Doutora Nathalie, me diga uma coisa. Tudo quanto é criança é agitada. Não para em lugar nenhum e é um inferno para qualquer pai. Eu sei, porque eu sou pai, já tive criança, mas quando que a gente sabe que existe uma hiperatividade da qual compromete o seu sistema de saúde, o seu sistema imune, o seu funcionamento, e o que é simplesmente a pessoa ter energia e dispensar sua energia nas suas atividades. Qual é a diferença de uma criança terrível de uma criança doente? Quando a gente já tenha fechado ali do diagnóstico de TDAH, é bem característico essa hiperatividade do sentido de
não se manter satisfeito mesmo com uma carga de energia motora ali muito intensa. Então, aquela criança que passou o dia todo brincando na escola, foi para a rua, brincou, né? Explorou o parquinho, brincou de diversas formas em casa, e mesmo assim, depois à noite, ela está pulando no sofá, ela está pulando, pegando coisa, pegando brinquedo, não explorando ele por muito tempo, já pegou outro. Então, essa criança, ela tem ali uma característica que é diferente da criança mais típica, né? Que aquela criança típica, com uma carga energética menor, ela já consegue se manter satisfeita, ela já explora e já tem aquela necessidade ali da exploração. Mas já crianças atípicas, com TDAH, ali, hiperatividade bem característico, que a gente chama de uma necessidade, né, de uma carga energética maior, motora, então essas daí precisam de uma intervenção, porque senão passa o dia todo ali necessitando dessa intensidade de movimento. E aí por isso que a gente traz para a terapia ocupacional. E, bom, nós já falamos sobre a pandemia, mas existe hoje uma outra questão que está colocada principalmente para as crianças, que é o estímulo. Então, é assim, eu já via alunos, eu sou professor da universidade, mas assim, alunos jovens que passam o tempo todo olhando o TikTok ou então rodando aquele celular, mas são incapazes de ler um livro durante uma semana. Eu queria saber se a tecnologia, se esse comportamento, ele interfere também nessa hiperatividade da criança e qual o cuidado que o pai tem que ter, porque muitas vezes eles não querem contratar uma babá e dão um celular para o filho. Então, assim, se esse tipo de comportamento e hábito que os pais têm interferem também no comportamento da criança ou se isso já é algo orgânico interno dela própria. É bem característico, assim, geralmente esses pais às vezes também chegam cansados, né, e aí eles precisam entregar esse celular para até ter um pouquinho do momento de descanso. Daí pensa numa criança que já tem esse gasto energético muito grande, ou ela demanda muita atenção dos pais, né? Quando ela vai chegar em casa, o pai recorre às telas. Isso é bom? Não, não é bom, porque aquele cérebro já está hiperestimulado, né? Ele já tem muito estímulo. E a rede social, ela traz isso, né? Um impulso de informação muito pequeno e em curto tempo a gente vai vendo muita coisa, coisa até que não pode ver ali para a idade da criança. Não tem nenhuma classificação ali na hora da gente entregar aquele celular ali para aquela criança e ela vê aquelas redes sociais. Então, quando isso acontece, os pais acabam entregando o celular ali para a criança, e isso vai fazendo com que ela fique até mais agressiva, que ela fique mais irritada, né? Que ela tolere menos a frustração, então ela fique mais intolerante a qualquer demanda que tu for dar para ela, né? Tudo vai ser muito intenso pela questão do próprio celular. Então, é importante a gente pensar ali quanto tempo de tela essa criança precisa ter ao longo do dia, porque vira comum, né, e vira intenso demais para ela acaba exigindo muito dessa demanda da tela e acaba que pode interferir ali no desenvolvimento dela. Então, é importante. Perfeito. Doutora Nathalie, eu vejo que você domina muito o assunto que nós estamos tratando aqui, e eu queria saber qual é a sua formação e há quanto tempo que você é terapeuta ocupacional infantil? Eu já sou formada há mais de 4 anos, né? Atuando também em seguida de formada, eu já comecei a atuar porque pela questão da pandemia, né? Depois de formar, depois da pandemia, veio muitos casos. Isso se intensificou agora? Não, isso não se intensificou agora. O que a gente tem hoje é uma avaliação mais específica, né? Profissionais mais capacitados e mais estudados também sobre o desenvolvimento infantil e sobre essas dificuldades, patologias ali relacionadas ao desenvolvimento infantil. Então, o que a gente tem hoje mesmo é mais ciência, né? Mais conteúdo ali sobre o autismo, sobre o TDAH. E eu sou formada na terapia ocupacional, mas eu também tenho especialização em abordagem de integração sensorial de ERS, que é o que eu venho trabalhando muito ao longo da minha experiência profissional ali com o público infantil.
E os casos que vêm sendo apresentados geralmente são pelas dificuldades ali em relação ao processamento sensorial. Então, também tem muitos casos ali em relação à sensibilidade, crianças que estão tolerando menos permanecer nesses ambientes sociais ali pela questão de sensibilidade auditiva. Então, isso mesmo tem se intensificado muito para a demanda da terapia ocupacional. Doutora Nathalie, eu agradeço muito a sua presença. Você viu todas as coordenadas dela, passaram ali quando ela estava falando. E você já sabe, se viu qualquer problema que tem com seu filho, não deixa que ele se agrave. Ela não faz diagnóstico, mas depois do diagnóstico ela começa a tratar. Eu agradeço muito a sua presença e o Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te